Oh, Tá me ouvindo, mestre? ouço perfeitamente. Tudo certo? Tudo certo. Tranquilinho? Tá aparecendo aí a imagem? Sim, sim. Tu, Ah, tranquilo. tu tá com a barba branca. Não sei se é um problema da câmera ou se é o problema da idade. Eu tenho esse problema também. A minha barba fica branca também na live. Pois é, rapaz. Já faz bastante tempo que a gente fazia o zero, né? Faz. Mais tempo do que eu gosto de lembrar. Lembramos esses dias aí pela passagem do Nilson Lage, Laje, né? é verdade. O cara vai fazer falta, vai fazer falta. Bom, Muito. Lúcio, eu vou só fazer os nossos reclames aqui para começar. Tem uma. O pessoal cobra aqui, senão brigam comigo depois se eu não der o serviço certinho. Esse é mais uma edição do Papo de Jornalista, um evento virtual da Associação Catarinense de Imprensa, que a gente reúne todas as semanas, sempre às quintas-feiras, nesse mesmo horário, pessoas interessantes do jornalismo, pessoas que estão trabalhando com imprensa, com comunicação, enfim, para um bate-papo sobre a comunicação, né, óbvio, sobre jornalismo e comunicação. Nosso convidado de hoje, que eu já agradeço mais uma vez, é o Lúcio Lambranho, que eu tenho uma cola aqui do currículo dele, que é grande, tem 25 anos de carreira de jornalística, foi repórter no Correio Brasiliense, no Jornal do Brasil, recebeu menção honrosa no prêmio Vladimir Herzog, por reportagem sobre trabalho escravo, publicados no Congresso em Foco, que ele também trabalhou por lá. É um dos responsáveis pelas reportagens sobre a farra das passagens aéreas, uma série de jornalismo que venceu o prêmio Embratel de jornalismo, é isso, né? Isso. Recebeu o troféu Tim Lopes e recebeu o prêmio ESSO de melhor contribuição à imprensa em 2019. Foi aqui em Santa Catarina, ele foi repórter especial de Notícias do Dia, manteve o Farol Reportagem, foi editor do Metrópolis. Recebeu mais uma menção honrosa no prêmio Ana Matra de Direitos Humanos em 2018, por uma reportagem do Intercept Brasil sobre a reforma trabalhista e atualmente é repórter freelancer. Tá cheio de prêmio, hein, Lúcio? Cara, é uma alegria estar aqui com vocês. Esse papo é muito necessário, né? A gente está vindo de um dia pesado, né? De hard news, como diria, mas parece que o passado bate a nossa porta toda hora, né? Eu acho que a gente está... Esses 25 anos aí estão sendo, na verdade, celebrados. Em 2009. Estão me ouvindo? Sim, sim. Acho que deu uma falha. Não, estamos te ouvindo perfeitamente. Tá. Enfim, cara, a gente conquistou. Eu acho que o livro é um trabalho em equipe, né? São 4 autores. Uhum. Na época a gente produziu essa série em 2009, mas a apuração começou em 2008. Então são 13 anos que a gente não largou, digamos, esse osso, né? E com novas revelações, né? O Militão, especialmente, nos outros veículos que ele trabalhou depois do Congresso em Foco, ele publicou muito mais sobre a farra, né? Os desdobramentos que o caso teve na justiça, né? Então, a gente... Esses outros prêmios também são coletivos, por exemplo, esse do Intercept é uma matéria sobre como os patrões, né, as entidades patronais patrocinaram a reforma trabalhista. As emendas saíam dessas corporações, né, institucionais e eram copiadas e coladas por parlamentares. A gente comprovou isso através de uma técnica mais moderna, que é um código específico do PDF. E a pessoa deixava ali a sua referência. Esses assessores dessas entidades deixavam a sua referência. Então, 4 pessoas, cada um pegou um lote grande de emendas e a gente foi vendo da onde partiram essas emendas, né? Na minha época, lá atrás, no Congresso do Foco, a gente pegava uma por uma e via o que era igual a outra, né? Mas sempre tinha um jabuti que se colocava em qualquer medida provisória, né? Algum lobby se tentava passar, né? A gente estava... Então, assim, um pouco dessa minha experiência na época, mais a juventude
e essa manha tecnológica que facilitou muito o nosso trabalho. Né? Então, já estamos falando de reportagem. Já. Atropelei aí um pouco o roteiro, mas não, como você citou esses 2 prêmios, né? Não tem como falar contigo sem falar em reportagem, não tem, e esse é o propósito da coisa. E até vou inverter tudo aqui o que a gente tinha conversado um pouco ali, e vamos começar pelo que foi até o que estava na arte chamando para essa live, enfim, que é o livro. Né? Tu está lançando o livro Nas Asas da Mamata, a história secreta da farra das passagens aéreas no Congresso Nacional. O Lúcio Lambran, são 4 autores, né? É tu, o Eduardo Militão, o Eumano Silva e o Edson Sardinha, né? Conta um pouquinho, Lúcio, como é que nasceu foi uma série de reportagens que acabou virando livro, né? E tem vários personagens ali que continuam por aí, continuam em alto relevo na política brasileira, né? Conta um pouquinho como é que surgiu isso, enfim, como é que foi esse trabalho. Então, cara, tudo surgiu em 2008, quando eu comecei a apurar sobre como que os deputados e senadores usavam uma cota que foi instituída por um dos personagens do dia de hoje, né, Michel Temer, no seu 2º mandato como presidente da Câmara. Antes de 2000, para você ter uma ideia, os deputados tinham uma cota fixa de 4 passagens de origem do seu estado a Brasília e mais uma quinta, a antiga capital, Rio de Janeiro. Em 2000, atendendo o pleito dos deputados, o Temer instituiu uma cota única. Cada estado, cada bancada estadual teria uma cota fixa, né, um valor, e aí não se estabelecia mais o destino fixo. Entendi. E em 2008, e antes disso, já era voz corrente de que esses créditos serviam para muita coisa além da ida e volta dos parlamentares a Brasília, ou atividades que tivessem a ver com política ou com o exercício do mandato, ou da proposição de leis, emendas, e que você achar que está dentro do que deve fazer um deputado ou um senador, né? E, enfim, aí em 2008, eu tive acesso a um inquérito, assim, que eram servidores da Câmara que tinham falsificado assinaturas de um deputado para conseguir passagens aéreas. E aí eu comecei a puxar esse novelo e ali a gente percebeu que a Câmara não tinha o menor controle sobre essa emissão desses bilhetes, que estava no livre exercício da vontade dos parlamentares, né? E, enfim. E aí a gente... a primeira matéria, eu acho que teve um impacto maior, foram uma matéria que a gente fez sobre a Rosena Sarney, do Senado, né? Uhum. Ela tinha usado a cota do Senado para trazer 7 convidados do Maranhão a Brasília. A gente tinha a lista dessas pessoas, e eu chamei o Militão, que hoje é também autor do livro, né? E ele ligou para a agência que intermediava as passagens do Senado, né? Diferente da Câmara, que eles iam no guichê da companhia aérea que eles quisessem e emitiam através dessa cota de créditos que eram gerados, existia na época uma agência. E o Militão falou, se identificou como repórter do site Congresso em Foco, que a gente era na época, perguntou, olha, eu preciso saber se essas pessoas aqui viajaram na cota da senadora, e a funcionária da agência confirmou. Disse os dias, a data, a ida e a volta, e essa ligação foi gravada, né? E a gente conseguiu cravar isso. A partir dessa matéria, as fontes que eu fui conquistando no ano anterior, elas foram se abrindo até que eu consegui ter acesso a DVDs que tinham terabyte de bilhetes e planilhas. E aí foi onde começou a farra propriamente dita, né? Aí juntou eu, Militão e o Edson, né? Se afastamos até da redação para poder ler essas planilhas, ler esses bilhetes, assim, conseguimos guardar esse segredo por 2 semanas até que a gente começou a série com as viagens do então deputado, hoje ministro das Comunicações, Fábio Faria,
que tinha concedido passagens para sua namorada na época, a mãe dela, Adriane Galisteu, e para vários atores globais que tinham participado da festa do carnaval no seu camarote em Natal. Ele tinha um camarote, uma academia lá, e esses atores foram com a cota. Essa foi a primeira matéria, né? Então, o livro ele está dividido em 3 partes, né? O Céu é o Limite, que aí são os personagens do dia de hoje. O Lide, que já está... Quando a gente começou a divulgar o livro, no meio de agosto, aí foi publicado pela colega Juliana Dalpiva, no UOL, né? O capítulo 1 mostra que o presidente Jair Bolsonaro foi, com a sua atual esposa, a primeira-dama, de Brasília a Foz do Iguaçu. A sua lua de mel foi bancada pela cota, né? E o capítulo 2 é justamente Michel Temer indo passear com a família e Marcela Temer para o sul da Bahia. Personagens em relevo hoje, no dia de hoje. Personagens do dia. Sim. Personagens do dia de hoje. Não vamos entrar nos detalhes, as pessoas estão acompanhando essa movimentação toda, como, né, a gente pode imaginar. A questão do Temer, ela já tinha sido divulgada na época, né, em 2009. Inclusive, o fato curioso é que a gente procurou ele para fazer o contraponto, o outro lado, com essas informações dessa viagem dele, da família, e ele nos cozinhou por 2, 3 dias, 4 dias e tal, e quando ele viu que não tinha saída, ele pediu para a assessoria dele divulgar uma nota dizendo que ele próprio tinha feito o mau uso da passagem. Isso foi divulgado para todo mundo, mas ninguém sabia para onde ele tinha ido, quanto custou a passagem, né? E a gente divulgou em seguida a matéria completa, né? Ou seja, tentou nos furar também, foi uma... Eu acho que todos esses bastidores... Desculpa. Estão narrados no livro, né? Eu acho que o interessante disso aí, né, Lúcio, dessa história que vocês contam, assim, é mostrar com uma reportagem mesmo, coisas que às vezes as pessoas tratam como se fossem fatos isolados, mas que na verdade eram uma prática que às vezes sai no jornal, enfim, sai uma reportagem, fulano fez tal coisa, Beltrano fez tal coisa, passa um certo tempo, pega uma outra viagem irregular de outra pessoa e sai de novo. E acho que essa série de matérias que vocês fizeram e esses documentos, enfim, eles mostram que existia uma prática, eu não sei se existia, se existe ainda, enfim, mas imagino que tenha mudado alguma coisa, né, depois dessas matérias. Existia uma prática, né? A prática era generalizada, principalmente a partir de 2000 na Câmara, como eu falei, né, pelas regras criadas pelo Temer, e que em 2002, na presidência do... Meu Deus do céu, fugiu o nome agora do cara. Que foi candidato a presidente pelo PSDB, o Neves. Meu Deus do céu. Aécio Neves. Olha, tá difícil hoje. Foi pesado desde cedo. Aécio Neves turbina esse valor, dando mais cota ainda em valores para os líderes, para os integrantes da mesa diretora, né? Ou seja, sobrava muitos créditos. Então, eles viajavam pelo mundo com as suas famílias, né? E ainda, essa é a parte que o Militão também apurou mais, vendiam com deságio para operadores do mercado de turismo em Brasília essas cotas. Nossa. A gente teve sempre... é um mercado paralelo e um submundo, né? Muita gente em Brasília que não tinha acesso a essa negociação, como vou dizer assim, por baixo dos panos, quebrou, porque essas pessoas que tinham acesso tinham uma vantagem competitiva muito grande, né? Sim. E a gente teve certeza de que esse mercado negro paralelo existia com cotas quando a farra chegou ao ministro Gilmar Mendes, né? Tinham passagens dele, do ministro Eros Grau, Eros Grau, se eu não me engano, era para o Rio de Janeiro, e dele e da mulher para os Estados Unidos. E ele estava em viagem, uma outra viagem, né? E autorizou a sua assessoria a pegar a fatura do cartão de crédito, né? Dizer, olha, essas passagens fui eu que paguei. Só que estava lá, nos documentos que a gente teve acesso, de que gabinetes
os bilhetes tinham saído, entendeu? Ou seja, essa passagem tinha saído de um gabinete que vendeu para um operador de turismo, numa agência de Brasília, aonde o Gilmar Mendes tinha comprado a passagem para viajar para os Estados Unidos com a esposa. E, Lúcio, como é que, falando um pouquinho, né, do trabalho de vocês, da construção disso, desse material todo, como é que se constrói isso, pensando assim, falando da reportagem mesmo, né? Como é que se conquista uma fonte para ter acesso a uma informação tão importante? Como é que foi enfim, o trabalho jornalístico para chegar nisso? Como é que precisa ter a confiança de alguém que tem informações que ninguém quer que as pessoas vejam, né? Como é que funcionou isso? Claro. É bom que se diga que depois do impacto dessa matéria, né, em 2009, dessa série de 2009, a Câmara e o Senado foram obrigados a ter transparência e acabar com essa cota do jeito que ela era. Então, assim, em valores bem da época, o Congresso economizou de 2009 para cá 25 milhões de reais por ano, né? Ou seja, a série produziu um efeito interessante, né? Não é todo dia que a gente consegue fazer com que algo que está errado mude, né? Isso é bem legal. Mas, cara, como a gente já tinha uma experiência, mas a gente estava num veículo, digamos assim, que era novo, não vou dizer pequeno, porque já tinha força naquela época, porque o Congresso em Foco, se a gente voltar para a sua fundação, ele começou a despontar no noticiário quando fazia os levantamentos de processos dos deputados e senadores no STF, o tal foro privilegiado, né? No frigir dos ovos, esses processos, essa quantificação, era 1/3 deles que tinha ações penais penduradas lá no STF sem julgamento, várias prescreviam e tal. Inspirou a lei da ficha limpa, né? Esse é um outro trabalho muito importante. Mas, enfim, o Congresso em Foco era um veículo que estava começando, então a gente tinha que quebrar muita pedra, correr atrás de muita informação e, às vezes, de pequenas migalhas que estavam dentro de alguns sistemas, processos, né, que naquela época ainda não tinha lei da transparência, mas algumas coisas eram possíveis de você buscar, né, e levantando uma a uma, devagar, com paciência. Óbvio que a gente fazia outras coisas enquanto isso, mas sem desistir, né. E aí tiveram também, o que favorece é o impacto dessas matérias, como essa da Rosiana que eu citei, né? Sim. Que as fontes, a pessoa que tem a informação diz, porra, esses caras estão insistindo, né? E aí a gente chega, destampa, assim, tem acesso a documentos que são, na verdade, naquela época estava todo mundo atrás disso, né? Foi um trabalho de esforço, de persistência meu, do Edson e do Militão. A gente estava sempre buscando isso. Quando a gente podia, a gente tentava concentrar força. Publicamos algumas matérias antes de conseguir essa informação principal, né? Esses documentos que é o que baseia o livro até hoje, né? É bom que se diga que naquela época Jair Bolsonaro era um deputado do baixo clero e a gente criou alguns critérios para divulgar com relevância o mau uso da cota. Qual era o critério principal? Valores e viagens para o exterior. Ou líderes de partidos, presidentes de partidos, deputados com grande proeminência, ou aqueles que nem eram, mas viajaram bastante para o exterior, né? O deputado Dagoberto fez 40 viagens para o exterior com a sua cota. E nós estamos falando dos documentos que a gente tem, é um período curto, de janeiro de 2017 a abril de 2019, entendeu? Se você imaginar que estava liberado de 2000 até 2009... Teve um período grande aí de viagens que não se cobriu. Em valores atuais dá 105 milhões, parece que é pouco, mas essa é uma fração do que a gente viu, entendeu? Que a gente conseguiu mensurar do que as companhias aéreas tinham disponíveis e poderia ter sido usado como prova. E no final, venceu a tese Temer, nosso personagem do dia, aí, o auxílio ao presidente, de que, como não existia uma regra clara interna da Câmara para o uso dessa cota, eles poderiam ter feito o que fizeram.
entendeu? E essa tese foi acatada pela Procuradoria-Geral da República e pelo Judiciário. Ou seja, o livro é um capítulo a mais na impunidade brasileira, né? Sim. Mais ou menos nesse sentido. E a gente conta os detalhes de como isso se processou no Judiciário também. Mas eu acho que tem o fato de ter mudado, pelo menos depois disso, a regra, porque eu acho que quem trabalha com jornalismo investigativo sofre um pouco essa síndrome de enxugar-gelo, né? Eu denuncio, não acontece nada, eu denuncio, não acontece nada. Ter mudado a regra é uma vitória... Raro, é muito raro. Sim, sim, é muito raro, por isso que eu acho que o livro foi nesse sentido da gente, né, dizer, agora aqui pousamos, né, agora não existe mais nada além do que a gente pode apurar sobre essa história, né, há uma canetada final de Raquel Dodge, da Justiça em Primeira Instância, a gente apurou isso ao longo de 13 anos, sim, nos 2 últimos mais intensamente, né, rechecando tudo, vendo todas essas histórias novas de personagens que a gente não abordou na época, como o Bolsonaro, como o ex-presidente Sarney, por exemplo. Só para você ter uma ideia, também foi divulgado um capítulo que é referente à abertura do inquérito a partir do caso Rosiana, pelo Ministério Público Federal, né, de todo o Senado. Esse capítulo foi publicado pela agência pública, ele está público aí, né, para quem quiser ler já, mais um chamariz para ler o livro todo, mas enfim, foi uma estratégia que a gente usou aí de divulgar bem o livro. Uhum. Esse inquérito ele ficou em sigilo por 12 anos. O Militão teve acesso a ele em janeiro desse ano. E tem fatos lá de que a gente não tinha conhecimento de viagens de vários senadores. Do Sarney com a dona Marli pela Europa, pelo tour pela Europa, por exemplo. Cotas, o valor das cotas dos senadores também chama muita atenção e isso ficou na gaveta. Sim. Ficou lá, contribuiu bastante também, na época, um acordo Lula, Temer e toda a vontade política da época de eleger a Dilma, entendeu? Então, tem um capítulo que o Lula passa pano quando fala sobre o escândalo, entendeu? Ele diz, isso é uma hipocrisia, isso sempre aconteceu, né? Eu, quando era deputado, eu dei passagem para sindicalista e tal, mas, assim, não tinha relação nenhuma sobre os fatos, né? Deputados que deram passagem para qualquer organização sair do seu estado para ir para Brasília debater um assunto, isso fazia parte. Sim. Isso a gente nunca mencionou. Não era questionável. O que era questionável é o cara pegar a família e ir para Miami, para Paris, para... Sim, fazer turismo. Turquia, né? Mas era uma prática, então, pelo que eu li em algumas das matérias aqui que eu li sobre o livro, era uma prática, acho que são 560 parlamentares que vocês identificaram. Isso, consagradíssima e intocável. Várias pessoas chegaram para mim e disseram, não, cara, isso aí não vai acabar nunca. Os assessores viajam para visitar suas famílias com essa cota, né? E eles não estão indo a trabalho, nem sempre, entendeu? Sim. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Isso aí não vai mudar nunca. E só mudou porque a gente teve acesso a esses documentos, né? Isso aqui é bem relevante. Sim. Mas eu até me perdi, Rogério, do que a gente estava falando mesmo? Eu estava falando de viagem, eu acho que nós vamos viajar aí, porque eu estou falando tanto de viagem aérea, nós vamos organizar uma viagem nós aí, uma cota da... Cara, tem que viajar, viu? E assim, esse livro mostra também, assim... você estava falando dos 560. 560 é um dos inquéritos, atingiu 560. Esse, em números de parlamentares, é o maior escândalo desde a redemocratização. Essa é a conta que a gente faz, entendeu? Uhum. E por envolver tanta gente de alto e baixo escalão, acho que isso também dificultou, de certa maneira, a punição, entendeu? Desses 105 milhões, 1% foi devolvido aos cofres públicos. Vamos presumir de que a Justiça não acatou a tese de alguns procuradores federais que denunciaram vários políticos por peculato, um crime, né? Mas que eles deveriam ressarcir esse valor das viagens que eles consideraram irregular, listaram um a um
né, fizeram um trabalho monstruoso, ou seja, dentro do Ministério Público também tiveram aqueles que colocaram, né, o trabalho para que isso fosse processado, mas perderam. Sim. Né? Então, só 1% Do dinheiro voltou. se sentiu envergonhado ou pressionado a devolver, né, valores, enfim, aí ficou por isso mesmo. Sim. E, Lúcio, ampliando um pouquinho a nossa conversa, daqui a pouco a gente volta para o livro, ou, enfim, tu vai encaixando o livro, o trabalho, o que tu quiser, como... eu queria ver como é que tu tá vendo hoje, tantos anos trabalhando com reportagem, enfim, como é que tu tá vendo hoje a produção jornalística no país? Tem esses tempos, um tempo atrás, não sei se tu acompanhou, a gente até teve uma conversa com o Ian Boechat, que uma das coisas que ele falou, uma frase que já de vez em quando alguém repetiu aí, foi assim: tem muita opinião e muita gente na cadeira dando opinião e pouca gente na rua correndo atrás de notícia, né? Na rua, que quer dizer correndo atrás de notícia, pode correr atrás de notícia num escritório ou usando dado, ou enfim, né? Qual é a tua opinião sobre isso, sobre essa relação opinião? Qual a tua opinião sobre essa relação? Já ficou estranho, mas enfim, o que tu acha dessa no jornalismo, né? Opinião, reportagem, de repente muito espaço para opinião ou não, enfim, como é que tu avalia isso? Como é que tu como que sempre teve essa experiência de repórter mesmo, de correr atrás da notícia, né? Cara, eu discordo um pouco de que há muita opinião e pouca reportagem. Eu acho que a gente está vendo muita reportagem. Eu vou dar um exemplo aí recente, né, fugindo do livro, mas voltando um pouco ao livro, porque o Militão é um super repórter, é meu amigo, né, eu sou suspeito para falar, mas, por exemplo, essa questão do Bolsonaro no livro, da viagem, lua de mel, dos filhos e tudo mais, que viajaram pela cota, foi publicado pela Juliana Dalpiva, inclusive egressa aqui do curso de jornalismo, outra excelentíssima repórter, entendeu? Ela está há 2 anos investigando o caso das rachadinhas, né? É raro, são poucos que fazem, mas o podcast A Vida Secreta de Jair, ele precisa ser ouvido pelas pessoas, sabe? São coisas muito contundentes, uma apuração em larguíssima escala, né? Então, assim, existem outros exemplos de um passado não tão recente, sabe? Livros, reportagens sendo produzidos, biografias. Eu acho, cara, a imprensa, ela parece que está, assim, né, digamos, silenciada por esse mar de opiniões e tal, dos analistas, a toda hora tem, né, agora tem muito mais do que na minha época, quando eu comecei como repórter, né, os analistas políticos, né, estão em maior número, mas eu acho que o trabalho de reportagem está sendo feito. Sim. Então, a Juliana e o Militão, por exemplo, fizeram uma reportagem muito recente mostrando que o 04, o filho mais novo do presidente, e a mãe dele, a ex-mulher, se mudaram para uma casa de 3.200.000 reais em Brasília. Entendeu? Isso é reportagem. Gastaram sola de sapato para descobrir quem tinha comprado a casa, onde que é a casa. Foram os primeiros a dizer que essa casa, né, existia, né? Uma pessoa, e depois o Guilherme Amado, que agora está no Metrópolis, né, falou com uma pessoa que era um empregado da família, dizendo que, confirmando várias coisas da reportagem da Juliana sobre a rachadinha, né? A rachadinha sempre existiu no Congresso, né? Eu não me lembro exatamente o caso específico, mas o Militão tinha feito uma matéria lá entre 2007 e 2009 sobre essa divisão do dinheiro. Isso para a justiça, né, também é peculato. A apropriação do dinheiro público é peculato. E até quando a gente vai ficar sem julgar isso? Né? Assim como o uso da passagem aérea. Sim. Estamos aí, o jornalismo está aí. Né? A gente está conseguindo falar aqui sobre reportagens, sobre fatos,
sem eu dizer que eu acho que amanhã vai acontecer alguma coisa. Não, amanhã ele vai fazer mais um ato que pode parecer golpismo. Não, eu acho que já é crime de responsabilidade. Não, o jurista tal disse isso. Não, a gente está falando de fatos, de apurações, baseado em documentos, né? Eu acho que Agora, tem muita opinião, mais do que antes. Mas eu acho que o jornalismo derrubou o Fernando Collor, né? O livro, cara, a gente faz uma parada muito interessante, que é o seguinte, esse livro é uma homenagem a todos os repórteres que contribuíram de alguma forma com escândalos, com a revelação de escândalos na República, desde 85 para cá. A gente faz uma historiografia, entendeu? E também das farras que aconteceram após a farra de 2009. Várias aconteceram. Não na escala que acontecia antes, mas volta e meia você vai ver, é isso que você falou, volta e meia aparece alguém viajando na cota. O senador Flávio Bolsonaro, por exemplo, foi para Fernando de Noronha recentemente, com a cota do Senado. Ele depois disse, não, foi um erro, foi uma desculpa, tal, né? Outros deputados fizeram isso. Sim. O antagonista publicou uma série muito grande sobre as viagens dos ministros e suas esposas do STF. Então a gente faz uma historiografia dos grandes escândalos, que é bastante interessante para quem está começando uma profissão, quer ser repórter. Eu posso dizer que é árduo e duro, mas ela tem algumas recompensas. É incrível que o livro não tenha 15 mil páginas, né, para elencar todos os escândalos de 85 para cá, haja página. E o... Tem isso também. E a gente, falando do livro, né, do produto livro, né, vamos dizer assim, o Eumano, ele tem uma experiência muito maior que a nossa, já escreveu 3 livros, 2, né, entre 2009 e esse novo. Então a gente tentou fazer um livro que não ficasse uma conversa de jornalistas e nenhuma conversa de coisas do judiciário, né? Então, assim, o texto... São capítulos curtos, ele tem tudo aquilo que a gente gosta no jornalismo normal, ordem direta, não tem nenhum estrelismo literário, né? É um livro reportagem mesmo, ele tem uma estrutura que vai te conectando. No meio disso tem os bastidores de como que a gente se concentrou para fazer, antes e depois, né? Como que as informações foram obtidas, obviamente sem revelar as nossas fontes, né? Porque elas vão... E como é que foi como é que foi a repercussão? Como é que foi a repercussão com os personagens do livro, digamos assim? Vocês de alguma forma, porque agora o clima anda perigoso, né, para o jornalista, Vocês de alguma forma sentiram assim algum tipo de represália ou alguma ou não? Ou foi? Não, cara, não. Nenhum tipo de represália. Obviamente a gente procurou a quem devia, o Palácio do Planalto, no caso do presidente, tudo, não tivemos nenhuma resposta, nenhum ataque, nada disso. O livro foi bem recebido, cara, pelo conjunto de informações que traz, e novas, apesar de ser um escândalo que aconteceu lá atrás, mas a gente não recebeu nenhum ataque, assim, nenhuma fúria de ninguém. E também porque o momento político, né, cara, o fato da gente conseguir divulgar ele já foi muito legal. Por isso que a recepção foi muito boa, porque tem muita coisa importante e séria acontecendo ao mesmo tempo, né? Tá difícil. A gente dá a nossa de contribuição para fatos pretéritos e de personagens do presente, né? É isso, né? Então, eu acho que... Tá até difícil. Nessa, tá difícil escolher o rolo para se meter agora, né? É difícil brigar com todo mundo, é tanta confusão, tanta coisa que acontece que fica... cara, e assim, eu não sei se é o fato de sermos 4 homens, mas os ataques estão indo para as colegas, né? A Juliana, da Vida Secreta de Jair, foi ameaçada pelo advogado do presidente. Sim. Outras colegas também foram. Que é uma baita de uma covardia, né? Eu não espero ser atacado por ninguém, porque esse livro está baseado em documentos, ele não tem, né, nenhum oportunismo, nada disso, enfim. Mas a situação é bem pesada, né? Bem pesada mesmo. Mas os ataques, de fato, né, os ataques ao jornalismo hoje em dia estão muito
estão muito concentradas nessa coisa de gênero, assim, né? A Patrícia Campos Mello apanhou, a Piva está apanhando, enfim, a Miriam Leitão apanha todo dia. Tem teve um colega, desculpa, Rogério, um colega, um repórter aí, do Matinal, que é um site independente do Rio Grande do Sul, baseado em Porto Alegre, né? Que falou lá de uma experiência que fizeram no Hospital da Brigada Militar, de um medicamento lá que não tinha autorização nenhuma. Ele foi atacado no dia seguinte por as pessoas que foram alvo da matéria e outros amigos e tal. A Abrage faz um monitoramento muito, muito próximo, muito frequente desse tipo de ataque, tem um sistema de apoio, sabe? A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, para quem não conhece, e quer começar a apurar, é uma porta muito aberta. Eles têm cursos, sistemas, né? Eu fiz um pouco antes da pandemia de como aprender a investigar gastos públicos na saúde, foi muito interessante, né? Enfim, o próprio sistema hoje da lei de acesso e da transparência tem muita informação aberta que pode ser usada como ponto de partida para... A pauta não falta, entendeu? Hoje em dia, quem está começando tem um caminho muito aberto. Existem várias técnicas para seguir, mas ele está, assim, é um mundo. De 2009 para hoje é um mundo. Né? Não tem nem como comparar. Mas eu vejo, assim, várias coisas que falou da experiência de vocês com o livro, da Juliana, 2 anos acompanhando o Bolsonaro, enfim, várias coisas que falou e que me parece, não sei se é isso ou não, posso estar, que também essa questão da reportagem, da reportagem investigativa, enfim, tem muito a ver com a dedicação do repórter, né? Pelo que eu entendi, assim, porque tu vai ter que fazer o curso, mas tu vai ter que fazer, claro, a pauta do dia, tu vai ter que investigar uma coisa durante 2 anos, mas nenhum jornal vai dizer assim, senta aí, fica investigando 2 anos. Até porque daí não levaria 2 anos, levaria menos tempo, né? Mas senta aí, fica investigando isso aí, a gente vai te pagando. Então, eu acho que tem o repórter tem que ter esse desejo, esse sangue no olho, digamos assim. É a persistência, né, cara? Eu espero que não leve mais 13 anos para publicar um livro, reportagem, que saia mais cedo mas enfim. Assim, a gente se isolou a partir de uma pauta e depois de conseguir os documentos que eram bem relevantes. Aí os 3 se isolaram da redação, estou falando da Farra, 2009 propriamente dita, e a gente conta isso, os detalhes de como foi decidida, como ia ser a cobertura a partir do recebimento dos documentos principais, né? Mas tinha uma galera que a gente é muito grato. Eles seguraram a onda enquanto a gente ficou 2 semanas lá enfronhado nisso, antes e depois da publicação das matérias, assim, segurando a própria onda da repercussão delas e de tudo que acontecia no Congresso enquanto a gente estava, digamos assim, fora de combate, né? Existem os repórteres especiais. Eu trabalhei na editoria de política no Correio Brasiliense. Eu era setorista da CPI dos bingos, mas existiam 14 repórteres, um sonho. 5, 6 deles eram especiais. Eles não cumpriam a pauta do dia. Entendi. Isso não existe mais na imprensa brasileira. Sim. Até porque não tem essa quantidade de pessoas. Mas ainda, os jornais ainda investem, desde que você chegue com uma pauta realmente boa, relevante, que tem futuro. Né? Eu não acredito que você vai ficar pesquisando um assunto que é a cor dos olhos de um personagem que você vai parar para descrever, que é muito legal, né? Que é o jornalismo literário, mas que não tem como, né? Na atual conjuntura das redações e tal. Mas se você tiver uma boa pauta, certamente o seu editor vai te bancar e vai te tirar alguns dias sempre que for possível. Basta ter persistência, né? Como eu falei, o mundo de informações para dar um ponto de partida, processos, inquéritos, né? Tem isso também, tem muita gente que divulga o que os órgãos oficiais investigam, né? Por isso que eu não gosto muito dessa palavra de jornalismo investigativo. Eu acho que no máximo a gente apura, né? Como diz Marx Casar, né? Se não é investigativo, não é jornalismo.
Um outro egresso do curso aí com quem eu trabalhei Sim. em grandes reportagens sobre cadeias produtivas, do açúcar. A do açúcar durou um ano, fizemos com que a Coca-Cola se comprometesse a não comprar açúcar onde tinha trabalho escravo e degradante. Coisas bem interessantes, assim, né? Enfim, cara, eu acho que tem um caminho a ser trilhado, né? Tem essa questão do financiamento, né? Acho que as big techs aí estão levando muito da grana que podia estar em projetos específicos de jornalismo. Eu não vou nem dizer independente, mas que tem uma função pública bem destacada e cubram assuntos específicos. Nós temos hoje a Pública, hoje não, ela é a primeira e a pioneira no assunto. Nós temos o Intercept, nós temos a Ponte, que fala de direitos humanos, né? Já mudou o desfecho de casos de injustiça, de prisão de pessoas que estavam lá presas, não tinham cometido crime, né? Essa matéria sobre o trabalho escravo é que tu recebeu a menção rosa no Vladimir Herzog ou é outra? Não, essa apuração aí da cadeia produtiva do açúcar com Marx Casara na Papel Social, foi, se não me engano, 2011 para 2012. A menção honrosa no Herzog é a história de trabalho escravo de um acidente rodoviário com catadores de feijão no sul da Bahia. Eles foram arregimentados no Piauí, ali na tal fronteira agrícola, para ficar numa fazenda, ficaram isolados, quase que em cativeiro, né? E foram, depois de um mês ali presos, servidão por dívida, tudo aquilo, né, que você engloba no trabalho escravo contemporâneo, foram colocados junto com as parte das sacas de feijão que eles colheram num caminhão aberto, de volta para suas casas no Piauí. E esse caminhão tombou, né? Morreram pessoas, vários ficaram com sequelas graves, e era uma coisa do passado longínquo que um promotor do Ministério Público do Trabalho viu isso jogado numa gaveta lá e resolveu começar uma ação contra os donos dessa fazenda e da empresa que supostamente tinha contratado essas pessoas, né? E eu fui resgatar essa história, bati de porta em porta lá no interior do Piauí, saí de Brasília num ônibus, fui sozinho, né? Cheguei lá, achei várias pessoas que conheciam a história, que me ajudaram, andei de moto sem capacete para cima e para baixo, atrás de um monte de gente, fui em 2 municípios, percorri distâncias e tal, e resgatei essa história, que é uma tragédia, né? Que engloba trabalho escravo, transporte irregular de trabalhadores, né? E impunidade também. Como é que tu escolhe as tuas pautas, essas pautas, assim, como é que tu escolhe, e assim, tu acha que jornalismo tem que ter, jornalismo tem lado, assim, o jornalismo tem o lado do mais fraco ou não? Não, cara, eu acho que é muito interessante o jornalismo que dá voz para pessoas que não têm voz. Eu já fiz várias matérias aqui sobre o sistema prisional catarinense, né? A regra é, você não pode torturar quem está preso. E existe tortura nas cadeias, né? Essa é uma pauta que eu me interesso, né? Ah, mas você é defensor dos direitos humanos, leva esse bandido para sua casa. Não é isso, a pauta não é essa, né? A pauta é justamente o desrespeito da lei, as pessoas estão cumprindo pena numa condição subhumana, e isso existe no Brasil há muito tempo, né? Parece que não vai mudar. Inclusive, eu publiquei uma recente matéria aí sobre o presídio regional de Caçador, com o título O Inferno no Meio Oeste, onde agentes prisionais são acusados. Isso é uma denúncia oferecida pelo Ministério Público. O que eu fiz? Eu apurei mais sobre essa história, tentei ouvir algumas das vítimas, e eles são acusados de abuso sexual em troca de regalias em várias presas no presídio feminino. Uma história bem complicada, né? E como é que tu escolhe essas pautas? Eu não escolho pauta. Elas são uma sucessão de coisas que eu apurei lá atrás, por exemplo, uma série que eu fiz com o Fábio Bispo, que chama Crimes no Cárcere, que a gente apurou tudo que tinha sido de violações de direitos humanos a fraudes,
que poderiam até ser corrupção de vários agentes prisionais. Como é que foi feito isso? É uma lista de nomes e você vai no sistema da justiça e digita o nome de cada um deles para ver quem é que tem ou quem não tem processo. O mesmo método que se fazia com as listas de deputados e senadores no STF, que eu fazia lá no Congresso do Copo. E a partir disso as coisas vão se conectando, entendeu? A gente não inventou as denúncias, o Ministério Público já tinha denunciado, mas estava tudo... tem muito disso também. Às vezes o Ministério Público age, mas não divulga, ou aquela história fica... não tem, a gente como repórter, precisa ligar os pontos. Eu acho que essa é a nossa função. Eu não estou investigando, eu não estou julgando e condenando ninguém, não é o nosso papel. Né? Por isso que quando fala assim, é um jornalista investigativo. Não, gente, quem investiga é o Ministério Público, a polícia, e quem condena é o judiciário. A gente liga os pontos, a gente revela coisas que estão escondidas, a gente mostra coisas relevantes que as pessoas precisam saber, e não sabem, para entender o contexto das coisas. Né? Acho que é mais por aí também. E como é que tu exercita essa capacidade de ligar esses pontos? Porque assim, eu vejo que tem, falasse mesmo do livro de vocês, tem essa questão assim, se fala muito de que está acontecendo tal coisa, se fala muito que tem problemas nas cadeias, se fala muito que tem isso, que tem aquilo. Mas se fala, às vezes, e ninguém faz a ligação desses pontos, né? Como é que o repórter trabalha para ligar esses pontos? Cara, buscando informação pública, a ponta onde ela aparece e ela está escondida, e às vezes nem está tão escondida assim, basta você procurar. Por exemplo, lendo o Diário Oficial, entrando nos sistemas da Justiça, do Ministério Público, tudo isso está aberto. Em 2009, parte disso estava aberto, agora está mais aberto. Claro, quando uma investigação é sigilosa, envolve um sigilo específico, ela não vai estar aberta. Mas, por exemplo, uma dica, né? Vamos falar de dica. O mesmo fato, por exemplo, uma ação penal, né? Ela está sigilosa. Mas esse fato também vai gerar uma ação de improbidade administrativa, por exemplo, no caso de servidores públicos. Essa da improbidade, o juiz não conseguiu, ou não quis, ou não pode decretar o sigilo sobre ela. E aí eu tenho acesso a essa. E eu consigo saber que existe uma outra penal, porque, claro, eles cometeram um crime. E lá na improbidade o cara vai dizer, inclusive, os acusados também são processados na ação penal tal, entendeu? Assim, você constrói uma... E aí você vai ver, quanto que esse acusado ganha? Está lá no portal da transparência. Ele está afastado do serviço público e continua recebendo um valor X. A justiça determinou o afastamento dele. O Estado, vamos ver quanto tempo o Estado demora para demiti-lo, porque são instâncias diferentes. Eu estou dando exemplos assim, de como a máquina funciona. Sim. No caso de alguém ser acusado de um crime, coisas que a gente normalmente estão passando aqui nas minhas pautas, né? Só como um exemplo de como as coisas se processam. O Estado, se ele quisesse, ele poderia fazer uma sindicância, um processo administrativo, demitir essa pessoa antes da justiça decidir, inclusive. Mas por que se protela tanto? Porque se leva 3 anos para demitir um servidor, enquanto ele não trabalha, ele continua em casa recebendo o seu salário, por exemplo. Será que tem que mudar isso? Será que é um julgamento prévio demiti-lo? Não, se passou por um processo, ele foi ouvido internamente, num processo administrativo disciplinar dentro da estrutura do governo para a qual ele trabalha, não. Sim. Mas ficam-se anos e anos se protelando isso, ou seja, o cara está acusado, ele está em casa, ele está usando o dinheiro que a gente paga para pagar os seus advogados, talvez, para cometer outros crimes, para ficar impune. E as vítimas? Né? Fica difícil de justificar certas coisas. Sim. Né? A Débora está comentando aqui dos portais da transparência, do Diário Oficial e tal, que são excelentes matérias-primas, né, para reportagens. A tecnologia facilitou a vida de quem se dedica a investigar esse tipo de coisa, porque eu imagino que deve ser muito mais fácil, né, usando... Apesar de que tem abundância de informação, às vezes facilita bastante.
terabyte de informação, se você não tiver o mínimo de organização, não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Vou dar o exemplo da Farra. Lá em 2009 não se falava em jornalismo de dados, hoje virou essa moda, essa febre. Vários colegas, acho importante, mas você tem que ter o perfil para fazer isso. Eu não me aventurei ainda, mas tem vários colegas estudando código, virando programadores. Lá em 2009, o Militão tinha mais esse perfil, porque o trabalho de conclusão de curso dele envolvia planilhas e não sei o quê, estatísticas e tal. Ele nos salvou. Uhum. Ele organizou o material. A gente conseguiu entender o material quando ele conseguiu organizar tudo, né? Hoje em dia, a tecnologia e esses códigos que os colegas estão aprendendo organiza muito, ajuda, facilita. Facilita você formular várias perguntas para uma planilha, para uma base de dados imensa. Mas, se você não tiver uma apuração conexa, não entender o contexto, e não saber os antecedentes daquela história que o gráfico, que os dados estão te dando, você não vai saber fazer a pergunta. Entendeu? Então, às vezes eu acho assim, vai, é o teu perfil, tu gosta de mexer com dados, vai atrás. Maravilhoso. Hoje em dia, nos núcleos de reportagem que alguns jornais e sites têm, por exemplo, essa pessoa de dados ela é muito importante. Tem um papel-chave. Mas eu acho que é um pouco limitante para o jornalista ser muito focado nisso. Ele precisa aprender a fazer as perguntas antes de desvendar os códigos. Sim. Puxar, raspagem de dados, né? Tem coisas que só se consegue com raspagem de dados. Agora, a lei de acesso, inclusive, impede que se restrinja a raspagem de dados. Vários sites de transparência tinham esses mecanismos para tentar bloquear esse tipo de coisa. Agora, não. Se alguém chegar ali e buscar todos os dados, você vem, já tem ali o modo ali, por exemplo, eu quero o salário de todos os servidores num órgão específico do governo estadual. Eu vou ali e vai aparecer uma planilha para mim com todas aquelas pessoas. Ou determinado tipo de gastos. Cara, é muita coisa para se fazer. Com um contingente muito pequeno, às vezes pouco treinado e talhado para fazer essas perguntas, para apurar de fato. Entendeu? Eu digo que tem um caminho imenso aberto. Mas nós temos as dificuldades intrínsecas das grandes empresas, do choque com essas big techs, da falta de publicidade, né, do jornalismo independente, dito independente, que está aí pedindo doações. Né. O Farol Reportagem, por exemplo, durou durante 2 anos. Né. Não tinha, a minha ideia era ter uma equipe. Não foi possível. Uhum. Entendeu? Ainda não se desvendou como que se financia esse tipo de informação relevante fora dos meios tradicionais. Né? E dentro dos meios tradicionais, é preciso saber qual é o ponto. São as equipes, são os núcleos de reportagem. Eu acredito muito no trabalho em equipe, mas a gente precisa fazer mais coisas, precisa ampliar essa apuração, né? Digamos assim, não gosto da palavra, mas fiscalizar poder, dá trabalho, tem que ter persistência. E é caro, né? É caro também. E é caro. E é caro. Quem vai pagar isso? O empresário está migrando a publicidade para a internet. Né? O empresário mal intencionado ele não vai bancar jornalismo sério, ele quer que o status quo permaneça. Tu tem uma visão... Vamos viver de doações? Pode ser, mas ela é restrita. Nós não temos cultura de doação ainda no Brasil. É baixa. Até porque se todos os veículos forem pedir doação, aí vai faltar doador também, né? A tua visão é pessimista, então, Lúcio? Só para eu entender do futuro... Cara, ela é um misto de pessimismo, porque são 25 anos e boas coisas foram feitas, né? Pelo jornalismo, mas tem muita coisa para fazer diante do que a gente vê todo dia, né? Acho que dá para fazer, mas ainda estamos de uma maneira bem complicada, bastante restritos. Assim. Vale um pouco dessa abnegação do trabalho, esforço pessoal de alguns repórteres, de insistir, não é uma coisa... que sai fácil, não. Não dá para dizer que sai fácil, não.
Tu acha que tu foi... fazer uma pergunta aqui de advogado do diabo. Não existe pergunta ruim, né? Existe só resposta ruim. Então, assim, tu tem uma preocupação, por exemplo, de não cometer injustiças? Como é que se trabalha fazendo reportagem de denúncia, reportagem, enfim? Tem alguns casos que, obviamente, Cara, são essa é uma fáceis, né? excelente pergunta. Essa é uma excelente pergunta, porque eu e nenhum repórter é melhor do que ninguém, a gente não está para julgar, né? E no Congresso em Foco, como era uma estrutura pequena, a gente lidava com o legislativo principalmente, né? E se a gente cometesse um erro que, por exemplo, gerasse um processo judicial de dano e que o Silvio Costa, o fundador, e a empresa dele tivessem que pagar uma multa muito grande, olha, a redação do Brasil 21 poderia fechar. Não só por isso, mas eu aprendi muito lá a ser talhado em desconfiar muito da própria apuração, né? E de não fazer uma prática que é nociva e perigosíssima, que muitos colegas fazem, nem às vezes por vontade própria, mas pelo aperto das coisas, de ouvir o contraponto e o outro lado aos 45 do segundo tempo. Eu já desarmei matérias recebendo contrapontos, ou pessoas que estavam incluídas numa certa denúncia foram incluídas numa denúncia que não era minha, foram, digamos assim, retiradas. E, cara, dificilmente eu publico algo sem contraponto. Acho que é a parte fundamental do que a gente faz. Eu acho que tem que ter uma importância tão grande quanto a apuração do fato em si, porque às vezes até o contraponto depõe sobre aquela pessoa que você está como foco da sua matéria. Sim. O que ela te responde piora. Até engrandece a matéria, ela te diz coisas que você não sabia. Vou dar um exemplo clássico aqui. O livro conta essa história. 2009 foi um ano muito pródigo de escândalos. Logo depois do nosso, teve os atos secretos do Senado, comandados lá pelo Sarney e todos os seus prepostos lá que estavam lá. Né? E antes disso, a gente publicou uma matéria sobre os gastos médicos do Senado. E havia um ato que estava sendo guardado a 7 chaves pelo Senado, que concedia o mesmo benefício de assistência médica ao diretor-geral da mesa e a um outro cargo lá que agora não sei, era o HCL Maia e o Raimundo Carreiro. Raimundo Carreiro era o ministro do TCU recém-nomeado. E nós fomos atrás dele para saber o que ele tinha gasto, já que ele tinha esse privilégio. Né? E aí ele detalhou, olha, eu fiz um implante dentário, o ato que me ampara é esse aqui. O ato, tal ato, ele não existia dentro do sistema do Senado. E a gente disse, não existe. A casa nunca nos respondeu. E logo depois, meses depois, se descobriu que não só aquele ato, como vários eram emitidos, mas eles não ganhavam publicidade. Entendeu? E Raimundo Carreiro, né, dos seus 13 anos, disse, olha, o país me deu pouco, eu tive muita incomodação enquanto fui secretário-geral da mesa, que é aquela função que coordena as votações do dia a dia ali, né? Sim. Um cargo de extrema confiança, né? O outro é da administração, que era do HCL Maia, que logo depois cai por não ter declarado uma mansão no seu imposto de renda e tal. Aquele ano foi muito pródigo, né? Então, assim, a gente descobriu isso num outro lado. O ministro formalmente disse, olha, eu gastei aqui. A gente já tinha, antes não tinha transparência, era o CIAF. Olha só, o sistema financeiro do governo federal você descobria, mas você tinha que ter um ciafeiro-fonte que tinha acesso ao sistema e lá dentro ele dizia assim, a gente sabia que esse ato existia, procura aí para ver se os dois gastaram. E aí ele não achou do HCL, mas achou do Raimundo. Então a gente questionou ele. O senhor gastou aqui? Sim, gastei, estão parados pelo tal ato, mas a gente não sabia que existia um ato que parado. Nem ele sabia. A gente vinha de uma série de matérias sobre atos de gastos médicos absurdos, um sistema que garante ressarcimento nos melhores hospitais do Brasil, como dizia Darcy Ribeiro, né? O Senado é o céu. Continuava valendo em 2008, 2009. E até hoje. Estamos aí.
Aliás, mamata vem de mordomia, que foi uma série de matérias. Sabe como é que surgiu a palavra mordomia Não. no nosso vocabulário? Uma série de matérias de Ricardo Couto sobre um certo espaço no Diário Oficial que estavam lá, mordomias, que eram coisas como jantares, gastos supérfluos durante a ditadura militar. Uma série que ele publicou lá nessa época, logo depois da abertura, e aí mordomia virou uma palavra conhecida. Mordomia vem de mamata, esse aí. Essa história está contada no livro também. Eu vou ler, daqui a pouco, no final do nosso papo aqui, eu vou pedir os nossos reclames, os nossos comerciais, como é que o pessoal compra, porque eu acho que o pessoal está... É uma história muito interessante, assim, que tem que... História meio triste, né, se tu pensar na lógica da coisa, mas muito, muito interessante. E que vale a pena... A história é triste, né? Como diz um cara lá do Piauí, que eu fiz aquela matéria, quando eu cheguei lá para dizer para ele que ele era presidente do sindicato rural lá, ele olhou para mim e falou assim: moço, você já viu história triste? Essa é mais triste de todas. E era mesmo, né? Era. Tô rindo, não sei porquê, mas é muito triste, assim. Pessoas que morreram, que foram escravizadas no Brasil contemporâneo. É o fim da picada. Sim. Trabalhar essas matérias te afetou de alguma forma? Essa matéria, por exemplo, que você está falando, né, tu vê pessoas que fez o caminho inverso, né? Tu partiu da morte deles num acidente, enfim, e foi até ver a situação que eles estavam antes de morrerem, a situação de exploração. O repórter se afeta por esse tipo é afetado por esse tipo de história que conta. Imagino que nas Asas da Mamata o maior impacto seja ficar com uma certa raiva, né? Ou não sei. Mas como é que esse trabalho te afeta no dia a dia, assim? Cara, essas histórias mais humanas de violações de direitos humanos afeta muito, né? Você fica desacreditado, né, da existência, de como as pessoas podem ter chegado a esse ponto, né? O caminhão, na verdade, era uma espécie de navio negreiro, né? Só tinha sacas de feijão dentro. Os escravos estavam ali dentro, né? Eu me lembro de várias situações de ter que segurar a onda, assim. Quando eu fui embora de ônibus, as pessoas... Como é que você vai dar esperança para uma pessoa de que, poxa, agora com essa matéria eu vou conseguir a minha indenização? E se a matéria não tiver o impacto e ele não conseguir a indenização? Talvez não tenha conseguido até hoje. Talvez eu devesse voltar lá hoje para ver como é que está a situação dessas famílias. Não voltei. Várias outras matérias me consumiram. Mexe bastante. Os escândalos políticos mexem também, né? Tem raiva do sistema que existe, não não das pessoas. Si, né? Não adianta. Não das pessoas, do sistema, de como as coisas foram tramadas, né? O Emmanuel faz um resgate histórico de tudo de como era essa questão das passagens aéreas. Você vê que lá atrás não tinha essa mordomia toda, foi se consolidando aos poucos, um enjambre daqui, outro dali. Daqui a pouco eles estavam viajando para o exterior, estavam vendendo passagem com deságio para operadores no mercado. Choca tanto quanto. Dá raiva, sim, mas do sistema, o sistema não vai mudar, não vai acabar o foro privilegiado, né? Por que tem que ter foro privilegiado para crime comum só porque o cara foi eleito? Às vezes o cara quer ser eleito porque vai ser acusado, já é acusado. O processo dele sobe, depois de anos, fica lá guardado no STF, prescreve. Olha, uma corte que tem que ser constitucional, tem que julgar crimes, ações penais contra políticos. Por quê? Sim. Será que não dá para mudar isso? Por que a escolha do Procurador-Geral da República, dos ministros do STF, tem que ser feita pelo Presidente da República? Será que eles não têm um critério de mérito para acabar com essa politicagem dentro dos outros poderes e do Ministério Público, da cabeça de comando do Ministério Público? Olha todos os problemas que a gente está tendo hoje, se não tem relação um pouco com isso. Dá raiva? Sim, mas
vão mudar na via certa, né? Não adianta Sim. jogar pedra uns nos outros, né? Acho que é mais ou menos por aí. É porque é fácil se acostumar com a mamata, né? Eu acho que é por isso que ela perdura, né? Que ela... Perdura, ela acontecia volumosa na ditadura pelos donos do poder na época, se estendeu até agora. Cara, se você imaginar a quantidade de assessores que um deputado federal pode contratar, você está dando uma senha para ele fazer a rachadinha. Sim. Se ele quiser, né? Ou gastando desnecessariamente com consultorias. Cara, o sistema da Câmara e do Senado, concurso público rigorosíssimo, as pessoas são altamente qualificadas e ganham muito bem. Tudo que o cara contrata fora, jurídico ou não jurídico, para propor uma lei, a casa proporciona para ele. É só ele descer do gabinete, ir num outro anexo e lá perguntar para os técnicos, entendeu? Estudos, coisas sérias sendo feitas que são desprezadas para contratar um advogado amigo, por exemplo. A cota permite isso. Permite que ele gaste com combustível, permite que ele gaste no posto do amigo, permite, é uma mata. Se não acabar, vão continuar fazendo do mesmo jeito, não adianta. Pauta não falta. Pauta não vai faltar. Não. Cara, pauta nunca vai faltar. É tipo assim, né, piada e humoristas no Brasil, eles se dão bem também. Né? E repórter também. Lúcio, eu queria te agradecer muito. A gente tá, acho que foi um papo ótimo. Queria só pedir que tu dissesse para as pessoas onde é que dá para comprar o livro, como é que você tem acesso ao livro. Te agradecer mais uma vez. Sim. Daí o livro. Tá ao contrário? Tá ao contrário. Continua ao contrário. Continua? Continua. Eu não sei como é. Não, teria que ser. Não... E agora? Agora tá de cabeça para baixo. Tá ao contrário e de cabeça para baixo. Não, tá, mas dá para ler bem. Nas asas da mamata. Eu sou dislexo, não sei fazer isso. Mas enfim. Eu também não sei como é que faz isso. Não sei nem se dá pra fazer isso. Nos melhores casos do ramo aí. Acho que não dá para fazer isso, né? Acho que não. O livro está nas melhores casas do ramo, nas livrarias. Aqui para o pessoal de Santa Catarina, eu acho que está no catálogo da Livrarias Curitiba, que é a catarinense, né? Nas Asas da Mamata, a História Secreta da Farra das Passagens. No alcance de um Google, a preços promocionais nas plataformas aí para ler sem papel, mas para quem gosta de papel também. Ajuda o quarteto, ajuda o jornalismo, é uma leitura não só para jornalistas e nem para estudantes de jornalismo, eu acho que é importante ler, se indignar, né, porque às vezes a pessoa paga o ano inteiro uma passagem para visitar um parente e tudo mais, agora voltou a ficar caro de novo, né, numa certa época ficou acessível, quando ficou acessível reclamavam que os pobres, a classe média viajava, lotava os aeroportos, né, ter visto também. Então é importante estar numa linguagem simples, bem acessível. Eu tenho retorno aí, cara. O Mano trabalhou muito nesse texto para ele ficar assim palatável, redondo, bem escrito, né? Óbvio que vai ter algumas super-raps aqui, outros ali, mas a gente espera que as pessoas leiam. Não, maravilha. Obrigado, então, Lúcio. Vamos pensar, de repente, num lançamento, qualquer hora dessa aí. Tá meio difícil das pessoas se reunirem, mas... pensar de repente alguma coisa do núcleo de escritores da ACI para a gente fazer. A gente ia fazer lançamento, desculpa, a gente ia fazer lançamento em São Paulo, em Brasília, presencial, mas com tantos protocolos, isso, aquilo, acabou deixando para um outro momento. E se tiver em São Paulo e Brasília, eu vou tentar trazer um para Floripa, né? Conto com o apoio da ACI. E, porra, cara, vocês estão fazendo um trabalho de resgate muito legal. Essa oportunidade, esse papo de jornalista é muito bom. O prêmio, né, que vocês estão valorizando aí o trabalho de reportagem e outras ações, eu acho que estão bem no caminho certo. A gente precisa desse apoio e resgatar o papel nosso do jornalista, do repórter, do não repórter, né, do assessor de imprensa, do mediador de conflitos ou não, né? Acho que a nossa profissão merece aí o que vocês estão fazendo. Obrigado, Lúcio. Vamos, a hora que tiver todo mundo vacinado, vamos organizar um lançamento lá na ACI para reunir a turma aí para
ler o livro. Vamos, cara, proponho, acho que a editora topa na hora, só vocês né, aceitem um espaço muito bom lá, né, bem tranquilo para a gente fazer. Vamos fazer sim, vamos reunir essa galera. Beleza. Obrigado, Lúcio. Boa noite. Um abraço. Eu que agradeço. Valeu. Grande honra, abraço. Valeu, abraço. Valeu. É.